No mês de março, a Casa São Francisco de Idosos de Taubaté completa 114 anos de fundação. Atualmente, a instituição acomoda 100 idosos nas alas masculina e feminina e oferece atividades de terapia ocupacional e social. A casa atende idosos carentes com mais de 60 anos e tem enfrentado problemas financeiros. O local depende de patrocínios e doações para continuar de portas abertas. Itens como fraldas geriátricas, produtos de higiene e alimentos constam na lista de produtos de maior necessidade. Algumas ações de solidariedade já estão programadas. Quem quiser contribuir com a casa, seja por doações ou com o trabalho voluntário, podem entrar em contato com a instituição através do telefone 3623-2777. Pesquisadores dizem que cães podem perceber, sim, as emoções dos seres humanos. Muitas pessoas acreditam que seus animais de estimação podem perceber seu estado de humor, e os cientistas têm observado que realmente o melhor amigo do homem pode reconhecer as emoções dos seres humanos. Os pesquisadores descobriram que, combinando informações de diferentes sentidos, os cães conseguem formar representações mentais abstratas de estados emocionais positivos e negativos das pessoas. Estudos anteriores demonstraram que os cães podem diferenciar as emoções humanas a partir de sinais, como expressões faciais. Mas isso não é o mesmo do que o reconhecimento emocional, de acordo com o Dr. Kung Go, da Escola de Psicologia da Universidade de Lincoln, no Reino Unido. Ele diz que esta é a primeira experiência empírica que vai mostrar que os cães podem integrar visão e oratória para compreender ou diferenciar a emoção humana e até a emoção canina. Os experimentos foram realizados por uma equipe de especialistas de comportamento e psicólogos de animais da Universidade de Lincoln, no Reino Unido, e da Universidade de São Paulo, no Brasil. Eles apresentaram 17 cães domésticos não treinados com imagens e sons que transmitem expressões emocionais positivas e negativas em seres humanos e cachorros. Os cães utilizados nos testes não estavam familiarizados com o processo, evitando qualquer chance de condicionamento. O som da voz que acompanha os rostos humanos também eram desconhecidos. A estudante brasileira de doutorado em psicologia experimental, Natália de Souza Albuquerque, diz que eles usaram português para os cães britânicos para que eles não estivessem habituados com as palavras. E então, avaliaram se os cães poderiam avaliar o conteúdo emocional das vozes humanas e se eles realmente perceberiam a informação emocional que a voz passava. Os resultados foram publicados recentemente em uma revista científica e mostraram que os cães passaram muito mais tempo olhando para as expressões faciais que coincidiram com o estado emocional da voz para ambos os seres, humanos e caninos. O estudo mostra que os cães podem integrar duas fontes diferentes de informação sensorial para uma percepção de emoção, o que significa que eles devem ter um sistema da categorização interno de estados emocionais. Como os cães são altamente sociáveis, a detecção de emoções em seres humanos teria ajudado no processo de domesticação ao longo de gerações. Agora, os pesquisadores querem fazer novos experimentos para entender melhor como os companheiros caninos decifram emoções humanas. E a conta de luz já está mais barata. Como havia sido anunciado, a bandeira tarifária da energia sai da cor vermelha e vai para a amarela. A cobrança extra da conta de luz vai cair de R$ 3 para R$ 1,50 a cada 100 kWh de energia consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que, em média, a conta dos brasileiros fique 3% mais barata. É a primeira vez que a bandeira tarifária vai sair do vermelho desde janeiro do ano passado, quando o sistema foi implantado. Já está anunciada outra redução para abril, quando a bandeira sai do amarelo para o verde, situação em que não é cobrada a tarifa extra. Isso vai ser possível por causa do aumento de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, que têm custo menor e permitem o desligamento de 21 usinas térmicas de geração de energia. Vale ressaltar que não é o custo da tarifa que está caindo. Essa queda é por causa da cobrança extra feita por causa do uso de métodos mais caros de geração de energia. É bom deixar claro porque a ANAEL vai começar a negociar com as concessionárias os reajustes anuais e aí a conta deve subir de novo. Prepare o bolso. Agora José Carlos Cataldi conversa com Julielton Modesto. O tema é Defesa do Consumidor.
Há 54 anos, o presidente John Fitzgerald Kennedy foi ao Congresso dos Estados Unidos e disse que o consumidor merecia muito mais do que simples respeito. Ele tinha o direito à transparência, tinha o direito à segurança e tinha direito à plena informação. Talvez esse pronunciamento tenha dado margem a várias legislações pelo mundo, aqui no Brasil principalmente. Hoje nós vamos conversar sobre o direito do consumidor. Estamos recebendo o Dr. Julielton Modesto, ele vai nos falar sobre as vantagens que o Código trouxe, se realmente há algum motivo para a gente comemorar o Dia Internacional do Consumidor, a vigência do Código do Consumidor brasileiro, né, que também está aniversariando nesse período. Queria que o senhor nos falasse sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Julielton? Tudo bem. Agradeço a oportunidade, Cataldi. É importante a gente destacar que a Lei 8.078, que é de setembro de 1990, ela passou a vigorar apenas em março de 91. Então, nesse mês agora de 2016, nós comemoramos 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. É um diploma, Cataldi, que foi, inclusive, copiado por países vizinhos ao nosso. A exemplo, Paraguai, Uruguai, e exportado também como modelo para Guatemala, Costa Rica. Então, é um bom diploma, mas não houve, durante todo esse período de 25 anos, nenhuma alteração significativa que se adequasse com o comportamento social de hoje. Que um estudo realizado aponta, por exemplo, que naquela época eram cerca de 15 ou 20 milhões de pessoas que usavam o transporte aéreo. Hoje já são mais de 120 milhões. Então, houve uma crescente relação de consumo que o Código deixa de proteger o consumidor. A exemplo, inclusive, de um dos assuntos que estão em discussão no Congresso Nacional, que é relativo ao comércio eletrônico. Então, o Código daquela época, de 1990, quando foi editada a lei, não previa algumas relações baseadas na internet. A gente não tinha, a gente estava engatinhando ainda nessa parte de informática, né? Exatamente. Então, esse é um dos principais assuntos que estão em discussão no Congresso Nacional. Outro também é a questão do superendividamento do consumidor, né? O que significa isso? Existem várias instituições financeiras, e aí quem nos assiste vai lembrar dessa prática que foi considerada abusiva e, portanto, excluída, de que algumas instituições enviavam um cartão de crédito para o consumidor sem que ele tivesse pedido. O Código foi, digamos assim, tutelado por comissões de defesa do consumidor que se implantavam no Legislativo, depois os PROCONs, né, vieram aí com grande pujança, os juizados de pequenas causas, que muita gente ainda insiste em chamar de pequenas causas, mas que hoje são juizados especiais, que acabaram também derivando os juizados criminais, especiais criminais, para pequenos delitos, delitos de pequeno poder ofensivo. Mas hoje em dia, falando em juizado especial, doutor Julielton, é um salto qualitativo? Os juizados têm sido eficientes, na sua opinião? A proposta dele alcança um pouco, na realidade sim, a questão da celeridade, né? O processo no juizado especial hoje, ele é muito mais rápido do que na justiça comum. Vale a pena para aquelas questões que são discutidas, valores até 40 salários mínimos. Então, há um estudo de que o processo hoje, ele gera uma despesa para o Estado de cerca de R$ 1.700. Então, quando o consumidor vai discutir, de repente, uma relação de consumo, uma prestação de serviço que seja num valor inferior a esse, ela acaba onerando muito o Estado, né? Acaba aumentando o número de processos tramitantes, que hoje já se calcula aí cerca de 90 milhões de processos relacionados por todo o país, relacionados ao direito do consumidor. Algo que poderia ser, inclusive, sanado e resolvido na esfera administrativa. Fala-se muito em mediação, né? A palavra de ordem hoje em dia é mediação. Mas o juizado tem muito de mediação também, na medida que a pessoa passa primeiro por um conciliador,
que vai tentar fazer de todas as formas que a demanda se encerre, mesmo antes de chegar ao magistrado. Sim, a justiça como um todo, ela já tem caminhado nesse sentido. Então, o processo ordinário, o processo comum, inclusive agora também no mês de março, nós vamos ter uma importante alteração legislativa, que é o Código de Processo Civil, né, que vai alterar toda a ordem dos processos de natureza civil. Ele já fala em que, após a citação da pessoa requerida, vai ser designada uma audiência de conciliação. Nós vamos voltar a esse assunto já, conversando com o Dr. Julielton, inclusive a questão da execução das questões condominiais que vão passar a acontecer em 3 dias após a citação. Já falamos sobre esse assunto na continuidade da entrevista com o Dr. Julielton Modesto. A Casa do Idoso Sul de São José dos Campos, desde o dia 2 de março, oferece o curso de capoterapia. A atividade utiliza elementos da capoeira adaptada, sempre respeitando os limites e condições físicas do idoso. Pelo menos 100 praticantes já participam das aulas nas unidades Centro e Norte. A Casa do Idoso Sul fica na Avenida Andrômeda, número 2601, no Bosque dos Eucaliptos. As aulas acontecem às segundas e quartas, às 6h30 da tarde. Para se inscrever, basta comparecer ao local e procurar o setor de esportes. Veja no próximo bloco do Repórter Setorial. Gestantes devem ter cuidados em dobro com a Aedes aegypti. Voltamos já. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.